Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Como prometido, eu vim dar meu relato de parto depois de 2 semanas, né? Eu tô sumida por motivos de que vocês já sabem, eu tenho aqui meu pequeno homenzinho em casa, o Augusto, né? O Augusto veio ao mundo no dia 16 do 11 de 2023, há exatamente 2 semanas atrás, numa quinta-feira. E é meu presente de aniversário, porque no dia seguinte, no dia 17 do 11, foi o meu aniversário e nós passamos na maternidade juntinhos, né? Ficamos 2 dias na maternidade, internados, que é o padrão para partos normais, né? Daqui na maternidade que eu ganhei, que foi a maternidade Dona Iris, que por sinal excelente no decorrer do vídeo vou falar para vocês. Muito bem, vamos lá então. Eu ganhei o Augusto de 40 semanas, tá bom? Gente, eu não fiz nada escrito, tô só conversando aqui com vocês, então pode ser que eu lembre alguma coisa no meio do vídeo, eu falo aqui, tá? Eu gosto assim, natural. Eu ganhei o Augusto de 40 semanas. Eu descobri que estava grávida em março, lá pelo dia 10 de março, porque dia 10 era o padrão da minha menstruação descer. Então, o início da minha gravidez foi no dia 10 do mês 2, que foi em fevereiro. A data prevista para o parto, que era DPP, estava para o dia 17 do 11, e o Augusto veio um dia antes, né? Então, deu tudo certinho aí. Vamos falar sobre a minha gestação, período gestando, né? A minha gestação foi super tranquila. Eu sei que essa não é a realidade de todas as mulheres. Sei que mais da metade das mulheres que são gestantes sofrem bastante, mas esse não foi o meu caso. Eu tive uma gestação super tranquila, não tive enjoos, não passei mal. Eu consegui manter minha rotina de exercícios. Eu fui pra academia, eu corri até o 7º mês. Fiz caminhadas diariamente. Então foi algo bem tranquilo assim. Muito tranquilo. Ah, você tá romantizando. Gente, cada pessoa tem a sua realidade. Essa é a minha realidade. E eu sei que não é a de todo mundo. E tá tudo bem. Vida que segue, tá bom? Sobre quanto que eu engordei na gestação. Quando eu engravidei, eu estava com 69 quilos. Quando eu ganhei o Augusto, eu estava com 72 quilos. Quando eu me pesei, que foi há exatamente 5 dias atrás, eu estou com 62 quilos, ou seja, eu perdi praticamente 10 quilos depois que eu ganhei o Augusto. Eu estou bem magra, não é o ideal para mim, não é o ideal para minha altura, mas já estou correndo atrás do prejuízo, estou comendo bastante para voltar aos 70, porque eu tenho 1,72, que é o ideal, né? Vamos lá para então a semana do nascimento do Augusto. Na segunda-feira, da semana do dia 16, não sei a data, mas é da semana do dia 16 de novembro. Na segunda-feira eu estava com muita vontade de tomar café, e eu já vinha sentindo essa vontade há muitos dias, né? E eu falando pro João Paulo que queria ir numa cafeteria, porque aqui em Goiânia tem umas cafeterias muito lindas. E aí eu quero tomar café, quero tomar café. E eu comentei com as meninas que moram aqui no prédio, que é a Débora, a Alejandra, a Jéssica, a Débora, que é uma amiga minha, ela não mora aqui no prédio, mas mora aqui próximo, que eu queria muito tomar um café. Então a Alejandra, que é minha vizinha de porta, ela veio à tarde na segunda-feira e fez esse café pra mim, trouxe, né, sem açúcar e tal, deixou a garrafinha dela aqui, a gente papiando e eu tomando. Tomei 2 xícaras desse café que tava uma delícia. E assim, gente, quando deu a noite, eu tava super acelerada. E aí eu fui mandar mensagem pra Alejandra: Alejandra, eu tô super acelerada, porque eu não tenho o costume de tomar café. E eu tomei muito, eu tava com muita vontade, tomei com leite também. E ela: não, Ana, é porque é extra forte e tal. E assim, começou aí a questão, porque eu não consegui dormir na segunda-feira. Deu 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã e nada, eu não conseguia dormir. Então, a segunda-feira eu fui dormir, era em torno das 3 da manhã, eu acordei às 5, né? Porque o João Paulo vai pro trabalho, então eu acordo pra arrumar marmita, essas coisas pra ele. Então, segunda-feira eu não dormi nada, nada. Eu ficava rolando pra um lado pro outro, enfim. Na terça-feira, que eu poderia ter dormido, eu fui pra casa de uma amiga, que é a Débora, porque eu passei o dia na casa dela. Eu fui de manhã cedinho, na terça-feira. Fiquei lá com ela, almocei com ela, e à tarde nós fizemos uma despedida de barriga. Então, nós comemos pães, tomamos ali um suco, café e ficamos batendo papo. Só que na segunda pra terça, que é quando eu não dormi, eu já senti uma dorzinha diferente nas minhas costas, que vinha das costas e ia ali pra parte perianal. E aí eu fiquei assim, até falei pro João Paulo: olha, tem alguma coisa estranha, eu acho que o Augusto vem essa semana. Só que já tava tão acostumada a sentir, tava meio ansiosa, eu acabei falando: vamos criar expectativas, né? Só que na terça-feira, na casa da Débora, eu já comecei a sentir de forma mais intensa.
E aí eu comecei a marcar o tempo de contração. E elas ficavam assim em torno de 8 a 10 minutos de diferença uma da outra, né? E aí já sentindo aquelas dores, eu pensei, o Augusto tá pra chegar. Enfim, o que acontece? Passei o dia na casa da Débora, não dormi à tarde. E quando eu cheguei aqui em casa, já era 7 da noite. E um amigo do João Paulo, o Thiago, estava aniversariando. E eles que foram, o João Paulo foi convidado para ir num local aqui na cidade para comemorar, né? E aí eu fui, mesmo com muito sono eu fui, porque eu queria acompanhar, a gente passa o dia longe. E aí, pessoal, o que acontece? Eu cheguei lá e eu comecei a sentir dor muito intensa, que eu tinha que parar, respirar muito fundo. E as pessoas que estavam na mesa percebiam, né? Eles perceberam o que foi, estava muito forte. E aí eu falei, eu vou ter que ir pro hospital mais tarde, se não melhorar. E eu cronometrando, e tava dando assim um espaço de 8 a 5 minutos de diferença. E era uma dor intensa, só que não era nem o início das dores ainda, mas pra mim já tava intensa naquele momento. Quando foi 11 da noite, viemos pra casa e as dores continuavam. Em torno de 1 da manhã, eu e o João Paulo decidimos ir pra maternidade. Pegamos as coisas do Augusto e as minhas. Chamamos um amigo nosso aqui, que é o Bruno e a Jéssica. Eles levaram a gente até a maternidade. Cheguei lá, eu tava sentindo a dor. Só que assim, pra gente é intenso naquele momento. Só que a gente não sabe que o intenso ainda tá pra chegar, né? Enfim, entrei, fiz todo o procedimento. A moça fez o toque. Ela falou assim, ó, só tem 2 centímetros dilatado. Então você tem que voltar pra casa, aguarda em casa, toma bastante líquido e faz caminhada. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava a gente chegar e ter um parto jato. Eu dizia isso pra todo mundo, eu vou ter um parto jato. E não foi bem assim que aconteceu. Viemos pra casa, quarta-feira então, tá? Viemos pra casa, eu passei a madrugada ruim, tá? E chegou quarta-feira. Quarta-feira de manhã, eu nem consegui dormir também, gente, por quê? Terça, não dormi. Segunda, não dormi. Terça, não dormi. Quarta, que é o que eu vou contar agora. De manhã até meio-dia, sentindo muita dor. Tinha a bola aqui em casa, eu sentada nessa bola, tomando banho de água quente e muita dor mesmo. E eu já não conseguia sentir a dor calada, eu tinha que gemer de alguma forma ou expressar de alguma forma. Então a gente almoçou, em torno de 1 hora nós voltamos para a maternidade, eu estava sentindo muita dor. Chegamos lá no processo e acontece o quê? Fez o toque novamente e só tinha dilatado 3 centímetros, 1 centímetro só, e eu sentindo aquela dor intensa. E aí... E eu já com muito sono, não conseguia dormir mais. Não dá pra dormir, gente. É impossível, porque você deita e quando vem a contração, é uma dor muito forte, né? E você tem que se levantar, não dá pra ficar deitada. Eu, pelo menos, não conseguia ficar deitada. E ela falou, ó, vamos fazer aqui um exame, que é que coloca as faixas na barriga pra ver o ritmo das contrações e os batimentos cardíacos do bebê. Não sei o nome desse exame. Enfim. O que acontece? Fiz o exame. E lá nesse exame, eu não tive nenhuma contração, pra você ter ideia, né? Pra você ver como que é as coisas. E eles falaram, ó, volta pra casa, toma bastante água, se movimenta. E eu já decepcionada, porque já sentindo muita dor, voltar pra casa. Voltamos pra casa, chegamos ali 4 da tarde, na quarta-feira. Das 4 da tarde, gente, até 4 da manhã, eu me arrastei por toda essa casa sentindo dor. E era muita dor. Eu ficava no chuveiro quente, doía. Eu deitava, doía. Eu ligava o ar-condicionado, doía. Sim, eu senti muita dor. Só que o problema é que eu não tinha dormido desde a segunda-feira. Eu tava muito sonolenta. Meu olho não queria ficar aberto. Quando foi 4 da manhã, eu falei pro João Paulo, não aguento mais. Eu tô sentindo muita dor. Me leva pra maternidade. Chamamos um Uber e fomos pra maternidade. Cheguei lá, eu já tava assim, gemendo alto, tá, gente? Eu não vou mentir, eu gritei muito. Não nesse momento, já tava começando. Fez o toque. 6 centímetros dilatado, tinha 6. A moça falou, vamos internar você, tá? E me fizeram todo o procedimento, troquei de roupa, eles dão aquela roupona, né, de hospital. E me levaram pra sala onde eu ganharia o Augusto, que era muito individual lá, sabe, assim? Cada gestante fica no seu próprio quarto, é algo bem intimista. Íntimo, assim. Eu fiquei lá no quarto com o João Paulo, coloquei música, as contrações vieram. Gente, era muita dor. Era muita dor. Eu senti muita dor. Meu parto foi demorado. Eu fui internada às 5 da manhã. E sem dormir todo esse tempo, tá? Vale ressaltar isso. E quando as dores vinham, o João Paulo me segurava
E assim, eu só consegui passar por isso graças ao João Paulo, porque ele não deixou de existir em nenhum momento. Ele foi super presente em todos os momentos. Quando eu sentia dor, ele me segurava, sabe? Porque eu não tinha força nas pernas, minhas pernas tremiam muito. Se ele não me segurasse, eu caía. Porque eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada. E quando a contração vinha, eu tinha que me levantar. E eu entrei para dentro do chuveiro de água, porque lá tem um chuveiro, né? Tem a bola, tem o banquinho que você pode sentar, porque a maternidade que eu ganhei, ela é humanizada. Então eles prezam pelo parto normal, mas de forma assim que a mulher se sinta acolhida. Então eu tive esse banheiro com toda essa estrutura. E o João Paulo debaixo do chuveiro comigo o tempo todo. E eu gritava, gente, eu gritava de muita dor, não tô exagerando, eu demais. E aí, quando foi 9 da manhã, 8h30 para 9 da manhã, eu tava gritando muito mesmo. A médica veio, fez o toque, não tinha dilatado. Aí, o que eles falaram? Vamos colocar ocitocina, se eu não me engano, essa é a palavra. E aí, no soro, pra ritmar as contrações, pra ver se aumentava o espaço para o Augusto passar. Porque o Augusto já tava coroado, ele tava encaixado, ele tava super baixo. Então, assim, tava super fácil para ter o parto normal, só precisava dilatar mais. E aí foi quando começa o meu pesadelo, porque essa substância, quando ela entra em contato no seu corpo, ela causa uma contração muito forte. E eu já tava pra desistir, porque eu tava sentindo muita dor. Assim, só o João Paulo que tava lá comigo tem a dimensão do que eu tava sentindo, sabe? E eu gritei muito de dor, muito mesmo, muito mesmo. Minha bolsa não estourou, a médica teve que estourar a bolsa. E eu nem senti dor pra estourar a bolsa, gente, porque ela coloca um caninho, né? Eu tava sentindo tanta dor, que quando foi assim, em torno de umas 10 horas, ela veio de novo. Eles vinham em torno de meia, 1 hora, sabe? E eu implorei pro João Paulo que eu não aguentava mais. Eu falei, João Paulo, não aguento mais, eu tava tão fraco, meu olho não abria. Minhas pernas tremendo, eu não aguentava, eu gritava demais. Aí a médica veio e falou, olha, vamos fazer assim, vamos esperar daqui meia hora, eu volto e vou fazer o toque. Se não tiver dilatado, a gente vai pra cesárea, porque já tava no estado assim crítico. Eu estava no estado crítico, o João Paulo tava abalado também, né? Mas ele sempre demonstrando forte. E aí, eu nem aguentei esperar aquela meia hora, eu ficava gritando, doutora, por favor, vem me ajudar, porque eu tava assim, muito, gente, era uma dor muito intensa, não tô exagerando, eu senti uma dor muito intensa, e eu tinha colocado na minha cabeça que eu teria um parto super tranquilo, mas não foi assim, né? E aí, o que acontece? A doutora veio, ela fez o toque, antes da doutora vir, o João Paulo falou, amor, você consegue ter um parto normal, não desiste, né? Você já chegou até aqui, lembra tudo que você passou, tal. E ele começou a me animar. E eu, João Paulo, não dou conta mais, eu não dou conta. Porque tava muito dolorido, né? Eu não conseguia mais. Eu só queria deitar, eu só queria dormir, eu só queria que aquilo acabasse. E aí, eu nem sentia mais minhas costas. Antes o João Paulo fazia a massagem, aliviava. Quando vinha a dor, eu não queria nem que ele encostasse nas minhas costas, porque doía muito. Aí ele falou, vamos orar. E ele fez uma oração, os olhos cheios de lágrimas, nós dois choramos naquele momento, porque se eu fosse para cesárea, eu passaria por 2 dores, a dor do parto normal e a dor da cesárea, pós-cesárea, né? Aí tá, a médica veio, pediu pra eu deitar na maca, ela fez o toque, e eu vi pela cara dela que não tinha dilatado. Só que ela falou assim, vou chamar a enfermeira obstetra. A enfermeira veio, fez o toque, e ela falou, olha, só tem uma pele, tinha uma pele, tipo um pedacinho que não tinha dilatado. E ela falou, olha, vou fazer assim, eu vou levantar essa pele. Quando eu falar já, você faz força. E aí eu dei minha última força que eu tinha naquele momento. E ela falou, pronto, agora sim. Aí ela falou, agora ele vai nascer. Ela falou, você não quer levantar da maca e sentar no banquinho, que é um banquinho oval? E eu falei, tá bom. Porque realmente na maca, gente, eu acho muito ruim ganhar bebê ali, né? Porque você fica desconfortável. E foi incrível que na hora que ela levantou aquela pele, a dor das costas sumiu. Aquela dor intensa sumiu. Agora vinha mais uma pressão, né? Que era a pressão de expelir o Augusto. Então, a partir desse momento, aí a história mudou. Eu sentei no banquinho, o João Paulo atrás de mim, ele sentou em outro banco. E eu segurava as mãos de João Paulo nas 2 mãos e ele segurava em mim e ele fazia força junto comigo. Então, na hora que vinha aquela pressão, que você sente vindo uma pressão, não é mais dor, é uma pressão. E aí você faz força, né? Como se você estivesse ali fazendo força de cocô. E aí eu fiz a força e eu sentia, sabe, assim, meu corpo expelindo o Augusto. Eu fiz um total, veio o total de 7 vezes essa pressão. E cada pressão eu conseguia fazer 3 forças. Segurava a respiração e fazia a força.
E o João Paulo comigo lá atrás, o tempo todo. A doutora ficou impressionada, ela falou que nunca tinha visto um homem fazer força junto com a mulher, né? Porque ele fazia pra me ajudar, né? Porque eu já tava, assim, nas últimas, né? E quando ele fazia força, eu sentia, assim, a força dele em mim e eu conseguia resistir. Então, na sétima, por aí, a cabecinha do Augusto já começou a aparecer e a doutora falou, olha, é cabeludo. Aí eu falei assim, ai, meu sonho era ter um bebê cabeludo, né? E aí eu peguei, dei, nessa última eu consegui fazer 4 vezes. Então, na quarta vez, eu senti uma ardência, né? Porque eu tive laceração, meu corpo mesmo fez a laceração, que não teve pique, essas coisas, que lá não existe isso, tá? Então, o meu próprio corpo lacerou, mas foi tudo bem. Na hora que a cabeça do Augusto saiu, saiu todo o corpo junto. E assim, gente, na hora que saiu, eu não senti mais nada. Nada. Sabe o que é dor nenhuma? Aí ela tirou, assim, o Augusto, né? E já colocou no meu peito. E tirou, elas tiraram a foto. E assim, detalhe, as médicas tudo sentado no chão. Comigo ali, tá? É algo muito incrível. E todo tempo elas falam, Ana, você consegue, tá sendo muito lindo, você foi forte até aqui, vai, você consegue, faz força. Em nenhum momento elas tocaram em mim. Elas não pressionaram minha barriga, elas não fizeram corte, elas nada. A única coisa que elas fizeram foi tirar foto e mostrar pra mim enquanto tava saindo o Augusto pra eu sentir ânimo. Então isso foi algo diferenciado. Aí elas tiraram o Augusto, colocaram no meu peito. E ela falou, ó, se você já quiser dar de mamar, você já pode. Enquanto isso, elas pegaram lá o cordão umbilical, né? E eu pedi que elas deixassem o João Paulo cortar o cordão. E elas arrumaram e o João Paulo cortou o cordão. E aí elas falaram, ó, sobe agora na maca. E eu tava tão assim animada, gente, que eu nem sentia nada. Eu subi na maca e na hora que o João Paulo falou pra mim, não olha pro chão. Na hora, aí é a mesma coisa de falar, olha, né? Aí eu olhei pro chão, tinha muito sangue. Na hora que o Augusto saiu, eu sangrei muito, né? Então tinha muito sangue no chão. E aí a moça já veio e aplicou uma injeção pra estancar o sangue, né? Só que eu nem tava preocupada com aquilo. Eu deitei na maca, elas já colocaram o Augusto de novo no meu peito e ele já mamou. E assim, eu falei, vocês não vão tirar o Augusto, né? Elas falaram, não, a gente não tira o bebê da presença da mãe em nenhum momento. Então, desde a hora que o Augusto saiu até hoje, eu nunca fiquei um momento sem ele. Na maternidade o tempo todo, aonde eu ia, o Augusto ia junto. E isso é um padrão dessa maternidade. E aí eu deitei na maca, me posicionei, a médica veio, começou a fazer os pontos, né? E assim, gente, não dói. Ela aplicou anestesia na minha pepeca e não doeu, não senti nada. Ela costurando ali, não senti nada. E o Augusto no meu peito. Aí eles pegaram depois ele, colocaram do ladinho, pesaram o Augusto. O Augusto nasceu com 3 quilos, 380, quase 3,4 kg. E com um total de 54 centímetros. Muito lindinho. Todo mundo ficou impressionado com o tamanho dele, porque ele é um bebê muito grande, né? E fez todo aquele procedimento, colocaram a roupinha no Augusto. Ele não tomou banho nesse dia, eles banham só depois de 24 horas, né? Para o vermes ficar ali no corpo do bebê. E eu fui para um quarto também, mais um pouco de TT enquanto isso. E eu fui para um quarto também individual. Então, cada mamãe fica num quarto com seu acompanhante. Inclusive, o João Paulo ficou comigo o tempo todo. Ficou comigo presente no parto, na internação. E é obrigatório ter um acompanhante, seja o pai ou qualquer outra pessoa, tá? E o tempo todo, gente, na hora que o Augusto chegou no quarto, vieram vários médicos, tanto para mim como para o Augusto. E lá na maternidade eles fazem vários testes, teste do pezinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha. A do pezinho não foi feito lá, eu fiz no posto de saúde. Mas eles fizeram o teste do coração, o teste da linguinha, o teste do ouvido, vários testes, né? Também fez o teste do cordão umbilical, que é para colher o sangue, para ver se o bebê tá ok, né? E nós ficamos 2 dias muito bem tratados. Todos os dias iam vários médicos e profissionais para atender e verificar se estava tudo bem comigo e com o Augusto. Na noite que eu cheguei, eu tomei um banho, porque eu estava com muito sangue, né, nas minhas pernas, que eu sangrei bastante. E no primeiro banho que eu tomei, eu me senti muito fraca. O João Paulo teve que me segurar, minhas pernas tremiam bastante, porque eu perdi muito sangue, eu fui fazer muita força, eu não tinha dormido ainda, né. E aí, eu tomei o banho, coloquei a calcinha absorvente, que é ótima, inclusive, e fomos para o quarto.
E já era, eu ganhei o Augusto às 11h45, né? E das 11h45 até mais ou menos umas 5 da tarde, ficou entrando pessoas no quarto para ver como é que tava e cuidando de mim e do Augusto. Quando foi à noite, o João Paulo pegou o Augusto. O Augusto é um bebê muito tranquilo e levou ele para fora, assim, para andar um pouquinho, para eu descansar. E eu dormi, capotei. E o Augusto também dormiu, capotou e nós dois acordamos, nós três acordamos no outro dia, já era 4 da manhã. Depois a médica me aconselhou que eu tinha que acordar ele de madrugada, porque ele era RN, né, pra mamar e tudo mais. E assim, foi muito bom dormir aquele dia. No outro dia, minha maior preocupação era a amamentação. E assim, eu tinha assistido vários vídeos sobre pega correta, né, e tentei colocar em prática. Só que eu tive um auxílio muito bom nessa maternidade, que era o banco de leite. Uma moça veio do banco de leite, me ensinou a fazer massagem nos peitos, né, pra tirar as pedras que ficam, aquele endurecimento, para quando o bebê sugar o leite, não forçar o seu peito, né, e também não forçar o bebê, né, muito aquela sucção, porque também prejudica o bebê e prejudica a sua mama. E aquilo me salvou, de certa forma, foi maravilhoso, não tive fissura nos peitos. Eu sinto uma dorzinha na hora que o Augusto pega, primeiro, porque ele suga muito forte, menino tem disso, eles têm uma sucção muito forte, né? E aí isso acabou, dói um pouco até hoje, né? Que tem 2 semanas, ainda dói um pouquinho, mas durante a mamada depois já é tranquilo. Eu ganhei o Augusto na quinta, ficamos sexta e no sábado, meio-dia, nós fomos liberados. Viemos para casa, minha sogra estava aqui, que é minha segunda mãe, ela cuidou de mim durante 10 dias. E o Augusto é assim, o Augusto tem dia que ele dorme super bem, que ele acorda só 2 vezes na noite. Ele dorme no carrinho, que é o Moisés. O berço não deu certo. E tem noites que ele já desperta mais vezes, né? Eu tô tentando incrementar uma rotina aqui em casa. Ele tem já os horários de banho, né? Que eu normalmente banho ele no chuveiro comigo, no corpo, às 11 horas. E o banho mesmo, assim, corporal, que é assim, o melhor que eu dou nele, é às 5h30 da tarde. Que é aquele banho mais caprichado, né? Porque o banho das 11 é mais um banhozinho de relaxar mesmo, relaxamento. Não tem sido fácil, mas também não tem sido horrível, tá? Depois vou fazer um vídeo só sobre o puerpério, como tem sido pra mim, tá bom? Mas a maternidade que eu ganhei, resumindo, a maternidade que eu ganhei é uma maternidade incrível. Maternidade Dona Iris aqui em Goiânia. Todos os profissionais que eu entrei em contato, que eu estive em contato no hospital, foram super humanos comigo. Na hora do meu parto, as meninas foram super humanas, as médicas, as enfermeiras obstetras, as técnicas, porque quando o Augusto começou a sair, entrou um monte de mulher dentro do quarto, porque eram pessoas que estavam esperando para receber o Augusto, a pediatra, tudo. E assim, gente, de graça, eu não paguei nada. E tive todo esse apoio, tá? E foi algo muito humanizado, algo muito lindo, porque muitas mulheres sofrem durante o parto e isso acaba impedindo que elas tenham vontade de ter outro filho. No meu caso, o parto normal foi sofrido pelo fato de eu não ter dormido, ter sido demorado, né? Porém, não foi. Isso não me causou. Apesar de tudo isso, eu não tenho problema de ter outro filho. Eu olho para aquilo e penso, é passageiro, vai doer naquele momento, mas depois vai passar. Então, se eu for me basear na minha gestação e no meu parto, eu teria outro filho de novo, tranquilamente, tá? Isso não me impediu de ter outro filho, eu também não tive traumas no parto. Então, eu agradeço a Deus por isso. Bem, esse foi meu relato de parto. Tentei resumir o máximo que deu pra vocês, mas assim, foi algo surreal de incrível. Escolham um parceiro de vida que te apoie em todos os momentos, porque se eu não tivesse o João Paulo, gente, eu não teria conseguido. Ah, mas foi mérito seu. Não, foi mérito de nós dois, porque ele me manteve forte o tempo todo, ele me ajudou até o final, ele não deixou desistir, porque eu queria desistir várias vezes. Então escolham bem as pessoas que vão estar com você durante esse processo. Porque independente se seu marido, sua mãe, sua amiga, seu tio, sua tia, não importa, quem você escolher tem que ser uma pessoa forte, tem que ser uma pessoa que não vai deixar você desistir, tem que ser uma pessoa que vai estar ali até o final contigo, porque senão você pensa em desistir toda hora, tá? Então, essa pessoa que vai estar com você, ela vai fazer total diferença. E depois que eu ganhei o Augusto, que eu estava no quarto, as meninas vieram, as médicas,
E falaram que ficaram impressionadas com o João Paulo, porque elas nunca tinham visto um marido ou um homem fazer o que ele fez. E elas falaram que queriam ter até gravado para poder usar nas aulas, né? Para ensinar como deve ser um acompanhante. E isso me tocou muito, porque eu senti isso e as pessoas que estavam ao redor sentiram também. Enfim, só para relatar no final, as meninas fizeram, ó, vou deixar aqui do ladinho a imagem, elas pegaram a minha placenta, que eu falei que eu queria fazer um carimbo de placenta, e elas fizeram pra mim, né? As próprias meninas que estavam lá, as médicas e as enfermeiras, técnicas, fizeram isso e eu fiquei encantada. Então é algo assim para vocês perceberem que é bem natural, é bem intimista, é humanizado, vale muito a pena, tá bom? Viva o SUS, me impressionei e eu tenho certeza que muitas mulheres querem ter esse tipo de experiência quando tiverem seus filhos, né? Escolham bem o lugar também, que vale super a pena. Beijo, se inscreve aqui no meu canal, se você está pelo Instagram, curte aqui também, comenta. E aí, futuramente, talvez eu faça outro vídeo, né? Com mais detalhes, mas eu acho que é isso daqui, porque eu quis fazer sem escrever, só no bate-papo mesmo que vem na minha cabeça, tá bom? É isso, fiquem com Deus, até a próxima!